Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos bem? Glória a Deus, louvado seja Deus por todas as coisas. Deus é fiel. O seu amor, ele é permanente, é perene, insubstituível e incomparável. E que bom que nós podemos desfrutar desse amor. A graça de Deus está derramada sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. E o Senhor, Ele é a nossa melhor companhia, tenha certeza disso, não é? Para todo o nosso tempo, para toda a nossa jornada de vida, Ele é a nossa melhor companhia. Amém? Por isso, Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nos alegramos, Pai, em Tua presença, porque ela é tudo para nós, Senhor. Ó Deus, nós estamos nessa noite, neste lugar, reunidos para falarmos do Teu nome, para falarmos, meu Senhor, do Teu amor, para desfrutarmos, meu Senhor, em comunhão, em conjunto, em coletivo, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, para declararmos, meu Senhor, que amor tão grande é esse, Senhor, que nos alcança e que é infindável, porque o Teu amor não tem fim, o Teu amor não cessa, e ao contrário, Pai, o Teu amor, meu Senhor, permanece acessível e disponível para tantos quantos queiram usufruir dessa fonte inesgotável. Por isso, Senhor, nessa noite, vem sobre nós, ó Deus, de uma forma muito especial, Pai. Ministra aos nossos corações, Pai. Institui, meu Senhor, ó Deus, projetos eternos, Pai, pilares constituídos nessa noite, meu Senhor, de uma forma especial, constituídos, meu Pai, nessa noite, para que nós estejamos, Pai, vivendo um novo tempo de vida e os nossos olhos estejam abertos, Senhor. Ó Deus, nosso coração esteja, Pai, sensível à Tua voz e entendamos aquilo que o Senhor quer de nós e o que o Senhor nos ensina, Deus, nessa jornada tão profícua, tão especial, tão proveitosa e tão gloriosa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Deus, Pai, faz da Tua palavra aquilo que ela mesma diz de si mesma, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim, Senhor, estamos certos de que o Senhor está falando conosco, porque jamais o Senhor deixou de falar com aquele que desejou te ouvir. E nós desejamos, Senhor, ardentemente em nossos corações, nós desejamos ouvir a Tua voz, Pai, e essa nova experiência de vida proporcionada nesse dia, Pai, certamente porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. O Senhor, ó Deus, nessa novidade de vida produzida na noite de hoje, certamente, Senhor, nos trará a alegria de colocarmos em prática todas elas, Pai, todas elas, para a edificação do corpo de Cristo, para o amadurecimento de cada um de nós, ó Senhor, na direção e na perspectiva da vinda, meu Senhor, do Messias, porque quando o noivo voltar, quando o noivo vier, assim como cantamos que a igreja será arrebatada, assim, Senhor, o Senhor nos encontrará, ó Deus, como uma noiva ataviada, como uma noiva adornada, como uma noiva, meu Senhor, produzida para te encontrar, para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quero compartilhar com os irmãos, a igreja, o texto que está em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Porque importa que nós falemos hoje a respeito de quem nos guia, e quem nos guia pelo caminho certo, nos guia pelo caminho certo, correto. Então nós somos guiados da maneira como Deus deseja e precisamos viver essa realidade, esse princípio de vida em Cristo, em nome de Jesus, amém? Como é um texto simples, certamente os irmãos já encontraram, Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, assim está escrito: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito
armados. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Preciso dizer uma coisa para a igreja, preciso dizer uma coisa para os irmãos que é muito importante. Nós somos aqueles mais bem instruídos e municiados daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor nos permite desfrutar, conhecer. Nós somos equipados pelas grandes armas e pelos grandes equipamentos de uma vida plena, abundante, sóbria, uma vida abençoada nessa terra. Mas vou dizer uma coisa, por vezes e muitas vezes nós nos comportamos como se nós desconhecêssemos todas essas coisas, tudo isso. Nos portamos como se nós não conhecêssemos que Deus nos estabelece nessa terra para que nós, segundo a palavra dele, nós possamos desfrutar dessa vida plena e abundante que nos é prometida. Sabe aquela coisa das pessoas conhecerem a instrução, conhecerem a doutrina, mas não colocarem a instrução e a doutrina em prática? É como quem ouve, apenas ouve, mas não se sensibiliza àquilo que ouve. E no popular, no prático popular, é como se ouvisse por um lado do ouvido, ou por um ouvido e deixasse escapar pelo outro. E a gente conhece a instrução, conhece a palavra, a gente sabe o que Deus tem feito, a gente sabe o que Deus vai fazer, a gente tem e alimenta a expectativa das coisas que o Senhor nos permitirá desfrutar ainda. Nós sabemos dos processos que nós somos submetidos ao longo dessa jornada, sabendo que todas essas coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas por vezes nos comportamos como se desconhecêssemos essa verdade. E essa é uma premissa, é um princípio, é um pré-requisito da vida em Cristo. Eu preciso acreditar que todas as coisas que o Senhor me permite conhecer, todas elas, primeiro, elas são verdade, e segundo, essa verdade tem que se cumprir na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Só que andar pelo caminho certo e ser guiado pelo caminho certo parece que é um desafio permanente. Parece que a gente está vivendo esse desafio contínuo de andarmos pelo caminho certo, sabendo quem nos guia, sabendo quem nos toma pela mão. Nós conhecemos o texto bíblico do Salmo 37 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai fazer, e tudo ele fará. E nós sabemos que essa é uma verdade, mas nós queremos viver apenas uma parte dessa verdade, né? Nós queremos que Deus faça acontecer as coisas como a gente deseja. Nós queremos viver a parte do e tudo ele fará. Deus e tudo o Senhor fará. Mas a gente negligencia ou entrega o teu caminho ao Senhor, porque a gente costuma viver, as pessoas de maneira geral costumam viver dentro do seu próprio caixote de ideias, de pensamentos e de percepções da vida. E quando a gente vive dessa forma, a gente fica literalmente encaixotado em nossos próprios saberes. E coitado daquele que vive dos seus saberes, que vive dos seus aprendizados, que vive das suas experiências e se fecha para aquilo que Deus nos permite conhecer, aquilo que o Senhor nos oferece através da sua instrução. Sabedoria está naquele que ouve a instrução do Senhor. Sabedoria está naquele que ouve a instrução do Senhor. Nós somos aqueles que conhecemos a Bíblia e lembramos do capítulo 14 de Provérbios, que diz que existem caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. E tanto em um versículo quanto no outro, os dois falam de caminho. E nessa perspectiva de entender o que é o caminho, a gente está querendo construir o nosso caminho e a gente quer entender do nosso jeito, da nossa forma. Sabe, tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz assim: eu não sei quais são os caminhos por onde Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Não sei se você entende, se você percebe qual é o intuito dessa frase de Martinho Lutero. É quando ele diz assim: eu posso até desconhecer por onde que Deus vai me levar, eu posso até não entender direito como é que as coisas vão se desenrolar, mas eu posso descansar o meu coração, porque eu posso confiar nele. Porque se eu sei bem quem é o meu guia, para que eu vou ficar receoso, angustiado, preocupado? Para que eu vou temer? De que eu recearei? E por que eu temerei? Se eu sei quem é o meu guia,
E por que razão essa mensagem nos sobrevém nesse dia? O que Deus quer tratar conosco nesse dia? O que será? E é muito fácil entender quando a gente lê essa passagem das Escrituras, que é um momento de ansiedade, é um momento de preocupação, é um momento de interrogações para Israel, que por tanto tempo, ao longo dos seus 400 anos de escravidão, de cativeiro, ao longo de gerações, esperava por um libertador, esperava viver a liberdade, esperava viver o cumprimento da promessa de Deus, da terra prometida. E olha que é difícil mudar o pensamento de quem vive uma realidade que massifica e constrói uma percepção de vida. Por essa razão, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo em Romanos 12, ele dizendo: não vos conformeis com esse mundo, porque a tendência desse mundo é massificar ideias. A tendência desse mundo é massificar ideias. E se nós não deixarmos que o Espírito Santo possa desconstruir coisas que nós já trazemos como verdades, como premissas indestrutíveis e invioláveis, nós vamos continuar sustentando as mesmas coisas de sempre, mesmo estando na igreja. E aí você de repente deve lembrar assim de gente, olha para cá, você deve lembrar de gente que de repente está vivendo a mesma coisa na vida. Eu não entendo como alguém conhecendo Jesus pode viver da mesma forma. Eu não entendo como alguém conhecendo Jesus Cristo pode continuar vivendo do mesmo jeito. Se a Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas, se a Bíblia fala que aquele que nele está, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tem alguma coisa incongruente, alguma coisa não está casando, não está encaixando, o que é que está havendo então? E aí eu me dou conta muitas vezes que as pessoas estão querendo viver do mesmo jeito, mesmo conhecendo Jesus, sabe aquela coisa do, nós vamos sim Jesus, nós vamos caminhar juntos, mas deixa eu viver do meu jeito, a gente anda junto, mas eu vivo do meu jeito. E a Bíblia diz, poderão andar dois juntos, se não estiverem de acordo. Há porventura comunhão entre luz e trevas? Como que alguém pode andar junto de uma outra pessoa que não comunga do mesmo pensamento, que não congrega os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, as coisas não se encaixam? Que tipo de relacionamento, que tipo de envolvimento é esse? Onde as pessoas determinam e definem onde estão os rigores ou as regras da amizade, porque até aqui está valendo, mas quando eu pulo para a página seguinte, as regras já diferem, já são diferentes, cada um vive da sua forma, cada um vive do seu jeito. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar exatamente num ponto onde as pessoas estão sabendo qual é o caminho que elas têm que andar, independente daquilo que elas vão precisar experimentar. Elas sabem que caminho é, mas elas rejeitam viver esse caminho porque querem continuar vivendo as suas próprias escolhas de vida. No final de tudo, a conclusão que a gente chega é: existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não são igreja. As pessoas estão na igreja, e alguém pode dizer, mas não é bom então alguém estar na igreja mesmo não sendo igreja? Claro que é. Mas a Bíblia nos instrui a uma jornada de crescimento, conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. O nosso crescimento é contínuo, é permanente. O que Deus espera de nós não é que sejamos perfeitos, porque a igreja não é lugar de ninguém perfeito, não é lugar de perfeição, mas é lugar de pessoas que querem se esmerar no nosso parâmetro, na nossa referência de perfeição, que é Jesus. E ele precisa ser a minha razão de busca, ele precisa ser a sua razão de busca. Você precisa estar na igreja para olhar para Jesus e buscar nele aquilo que talvez você ainda não tenha alcançado. Talvez você ainda esteja numa jornada de crescimento, de desenvolvimento, para você encontrar o que é essa tal de estatura de varão perfeito que a Bíblia fala a respeito. Mas nós não encontraremos se não soubermos quem é o nosso guia, como Martinho Lutero dizia, ou disse. Eu não sei qual é o caminho, não sei por onde, não sei de que forma. Eu não sei se isso vai contrastar ou vai bater de frente com as minhas ideologias, os meus pensamentos, as minhas ideias. Mas fato é que o que me traz segurança é que eu confio no meu guia. Eu sei quem é o meu guia. Então, sabendo eu quem é o meu guia, eu posso descansar, eu posso esperar e eu posso ter a certeza de que Deus, no final de tudo, vai fazer perfeito. Porque Ele faz todas as coisas perfeitas do seu tempo. Quem está entendendo? A gente pega esse texto, lê esse texto em Êxodo,
ver um povo que estava vivendo a angústia e a massificação de uma ideia de escravidão ao longo de 400 anos, e agora eles estão prestes, finalmente prestes, a arrumarem para a terra prometida. E mesmo assim, lendo os textos bíblicos, nós vamos perceber que ao longo das 10 pragas, e a última delas é exatamente a mortandade dos primogênitos e a instituição da Páscoa, e é o momento que o povo sai do Egito. Mesmo assim, antes, nas 9 pragas anteriores, eles já estavam ansiosos, angustiados. Então vem a primeira praga. E o povo entendeu assim, olha, a primeira praga é o castigo de Deus porque Faraó não deixou a gente sair. Mas agora vai, né? Porque agora ele já viu o que é e a mão de Deus pesou, agora vai. Mas não vai. Aí vem a segunda. E na segunda praga já tinha gente dizendo, que negócio é esse? Será que realmente é isso mesmo? Negócio é esse que Deus vai fazer, já não era na primeira, não era antes, não estava combinado o que ia deixar, não vai deixar, o que é esse negócio? Aí na segunda, não, vamos alimentar a esperança, Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Eu vejo um povo que espera em Deus apenas mediante as circunstâncias que elas julgam ser favoráveis para elas. Nós não servimos a Deus para que Ele mostre diante dos nossos olhos aquilo que o nosso entendimento compreende como sendo a forma dele agir ou o tempo dele atuar. A gente não precisa e não deve esperar dessa forma. Dele é o tempo e dele são as horas. Ele faz o que ele quer, ele destrona reis, ele constitui reis. Ele não tem regras nem metodologias segundo o entendimento dos homens para que a gente possa acreditar ou a gente determine o momento certo para a gente crer que vai acontecer. Porque não vai ser dessa forma. Porque não vai ser desse jeito. Daí eu entendo bem quando Martinho Lutero fala dessa frase. E essa frase, ela ecoa de uma forma muito especial diante de todos os aspectos abordados nessa mensagem. Porque se tinha uma coisa que o povo de Israel viveu naquele momento, era a incerteza. Era a incerteza, e a incerteza gerava ansiedade. E porque a ansiedade apontava para alguma coisa que eles queriam que acontecesse, mas a incerteza dizia o contrário. Olha que luta, que cabo de guerra terrível. De um lado está a vontade, agora vai se cumprir. Eu fico pensando no que eles imaginavam. Ao longo de tantas gerações eles ouviam falar, isso era passado de geração em geração. A promessa de Deus, terra prometida. E agora eles estão vendo acontecer com eles. Sabe aquela coisa do, chegou a minha vez? É a nossa vez? É a gente que vai viver esse negócio? É a gente que vai desfrutar disso? É igual a igreja hoje, né? A gente vive a expectativa do arrebatamento. E aí a gente corre nas escrituras, a gente vai nos textos bíblicos e a gente vê que os sinais já se cumprem, que os sinais são manifestos e a gente começa a gerar aquela expectativa do, e se o arrebatamento for hoje? E se for amanhã? E não está errado, irmão, fica tranquilo, não está errado, não tem problema nenhum em alimentar a expectativa de ser a geração do arrebatamento. Só que às vezes, buscando ser a geração do arrebatamento, a gente anula a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não foi anulada mesmo para gerações anteriores àquela que estava realmente saindo do Egito. A promessa de Deus não se anulou. Mas por que razão as gerações passaram e aquelas pessoas não experimentaram então? Não foram elas, não foi aquela geração anterior. Outras gerações predecessoras, por que não foram elas? Foi exatamente aquela. E as pessoas vão querer encontrar meios, mecanismos para entender por quê? Por que Deus quis fazer aquilo naquele momento? Aí eu pergunto, tiraria porventura Deus a esperança daquelas pessoas que não saíram do Egito porque não foram da geração que deixou a escravidão e o cativeiro de Faraó? Porventura, se não formos nós a geração do arrebatamento, e o arrebatamento só acontecer daqui a 100 ou 200 anos, porventura se perderá a promessa sobre nós? E a nossa fé começa a entrar em choque. Porque a gente quer viver as coisas, a gente quer ter a experiência das realizações, de ver sinais, prodígios, e parece que o processo não importa, nós queremos o resultado, nós não queremos o processo. Nós não queremos entender que o processo faz parte, mesmo porque nós estamos construindo, da importância da igreja.
Dá a importância da igreja. É bom ser a geração que vai ser arrebatada, mas imagina se você for a geração mentora da que vai ser arrebatada. Será que não tem recompensa nisso? Será que não tem algo de bom nisso? E eu fico imaginando o comportamento daquelas pessoas que estavam agora vivendo aquela expectativa. Então veio a terceira praga, é agora, não é. Ansiedade, lembra que eu falei do cabo de guerra? Ansiedade, incerteza, é agora, não é. Terceira praga, quarta praga, quinta praga, sexta, sétima, oitava. Lá pelo meio do caminho já tinha gente dizendo assim, que para com isso. Vocês não estão percebendo que não tem nada, não tem promessa nenhuma, a gente não vai sair daqui coisa nenhuma, e a gente vai continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Está percebendo? Sabe o que é que eu vejo nisso tudo? Uma semente de incredulidade que começou a macular aquilo que Deus tratava como mais precioso, mais especial para Ele, que era o seu povo. O seu povo. Para Deus ali estava o seu tesouro. Tirar o povo do Egito e levar esse povo para a terra que emana leite e mel, era como Deus está vivendo uma realização. Não era só a realização daquelas pessoas, era um propósito de Deus, era uma vontade de Deus, era um sonho de Deus. Que alguém poderia dizer, mas ele é Deus, ele podia tirar e botar lá, e fim de papo. Não, mas ele não pode negar sua palavra, e a palavra dele é justiça. Ele não pode rejeitar. Senão ele invalidaria tudo. Que sentido faria alguém obedecer a palavra se o próprio Criador dela, se o próprio Senhor da palavra não a colocasse em prática? A colheita, ela decorre de uma semeadura. Então, 400 anos fazia sentido, tudo aquilo fazia sentido. Mas a gente precisa entender os recortes de tempo, precisamos entender o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito. E aquele era o momento para Israel pensar, chegou, é agora. Mas imagino que no meio do caminho tinha muita gente dizendo assim, não vai dar certo. Lembra lá da primeira praga? A gente não saiu. Veio o segundo castigo de Deus para o Egito, também a gente não saiu. E nem o terceiro, nem o quarto castigo, nem o quinto, a gente já está no oitavo, no nono. Moisés está falando da 10ª, não vai dar certo. Eu não sei quais os caminhos, mas eu sei quem é meu guia. Eu não sei de que forma, mas eu sei quem está no controle. Eu não sei de que jeito, mas eu sei que nas mãos de Deus está. Isso é suficiente. E isso é suficiente. Sabe que quando a gente fala de caminho, me recorda aquela passagem de Mateus 7, quando Jesus diz, entrai pela porta estreita. Mas ele deixa claro, não entre, não vá pela porta larga, nem pelo caminho amplo, nem pelo caminho espaçoso. Sabe o que acontece quando Jesus fala de porta e de caminho? Isso fica muito claro para mim. Quando ele fala de porta, ele está falando de alvos, de objetivos, de projetos, de propósitos. Porta fala de propósito. E ele fala, entre pela porta. Quando ele diz assim, eu sou a porta, ele está dizendo, venha para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vem para a porta. Eu sou a porta, aquele que passar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Ele está dizendo, eu mudo sua realidade, eu sou a porta. E porta é bem assim, né? Quando você passa para um lado, simples assim, numa abertura de 30 graus de perna, você está passando de um lado para o outro. Joga para cá, a realidade é uma. Joga para cá, a realidade é outra. O ambiente aqui é um, o ambiente do lado de cá é outro. Quando ele diz assim, entre pela porta, ele está dizendo, você passa por mim, sua realidade muda. Ele está falando de mudança, ele está falando de propósito, ele está falando de alvo, ele está falando de objetivo. Quando ele está dizendo assim, eu sou a porta, ele está dizendo, venha para mim que você vai entrar no céu. Mas quando ele fala, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, tem uma jornada, eu tenho que trabalhar a sua vida. Eu tenho que aperfeiçoar a sua vida. Você tem que entrar no aperfeiçoamento. Você vai ter que tomar forma. Você vai ter que se ajustar. Você vai ter que se organizar. Quando ele fala, não entre pela porta larga que leva à perdição, nem tome para você o caminho espaçoso, porque o caminho espaçoso é o mais confortável, é o mais tranquilo, é o mais simples, é o mais fácil. Eu vejo exatamente Mateus 7 nessa passagem de Êxodo, capítulo 13. Essa passagem de Êxodo, capítulo 13, era um povo que agora estava se vendo
com muita vontade de andar, de entrar pela porta larga e de andar pelo caminho espaçoso, porque rejeitava entender ou ao menos aceitar qual era a direção de Deus, qual era o cuidado de Deus. Mas na nossa vida é assim. Nós somos guiados pelo caminho certo. Nós somos guiados pela forma certa, do jeito certo. Porque a gente vai precisar ser trabalhado, irmão, não tem jeito. Tem coisas que Deus precisa trabalhar na minha vida. Talvez não seja mais necessário trabalhar nisso, especificamente que tem que ser trabalhado na minha, talvez não tenha que ser trabalhado na sua. Mas tem coisas que vão ser precisadas, que se precisará trabalhar nas suas, que eu não vou precisar que se trabalhe na minha. Entende isso? O povo está lá preocupado, como vai ser agora, 8ª, 9ª, 10ª praga. Exatamente naquele contexto, a Bíblia fala que Deus toma esse povo. Quando o faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Era o caminho mais perto. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de Deus muito naquela perspectiva de que nós somos os fracos e oprimidos, e Deus vai fazer tudo do nosso jeito, só porque a gente está ganhando emocionalmente o coração de Deus, para Ele fazer do nosso jeito, da nossa forma. Aí eu me lembro bem daquela história que eu conto do meu irmão e tal, pequeno, não é? E que ele sempre foi muito atirado assim, e ele vai lá e dá uma confrontada nos caras mais altos, né? Das séries mais adiantadas, e depois quando o negócio ficava complicado, ele dizia, vou chamar meu irmão. É mais ou menos assim. Então a gente tem o costume de querer viver do mesmo jeito, de qualquer forma, e dizer, eu vou chamar meu pai, porque ele vai ter que fazer do meu jeito. A gente corre um grande risco nisso, porque ele não vai fazer o que a gente quer para violar a palavra dele. Ele não vai contrariar a palavra dele para fazer da nossa forma, da nossa maneira. E isso não quer dizer que ele é ruim, que Deus é mau, ou que Deus não se importa conosco, não é. É porque a gente não entendeu qual é a razão de ser de tudo. Por isso que a gente está no caminho. O caminho é isso, o caminho é para endireitar. A Bíblia fala que as veredas, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando cada dia mais, e assim, vai acontecendo. É a vereda do justo, é o caminho do justo. O caminho do justo tem que ser assim. A gente vai crescendo, vai aprendendo, toma um tombo, levanta, é resiliente, acredita em Deus, confia, continua caminhando e continua entendendo que não importa como nós seremos guiados, mas importa que nós sabemos quem é o guia. Isso nos traz a certeza de que tudo no final já deu certo. Mas acontece que naquele momento em que Deus tira o povo de Israel do Egito, e a Bíblia diz que Deus não leva pelo caminho dos filisteus, não leva pelo caminho mais perto, não leva pelo caminho mais simples. Isso gera no coração do povo de Israel uma aflição muito grande, mesmo porque depois dali, cerca de 7 dias, não está tão claro e enfático na Bíblia, mas estudiosos chegam à conclusão de que 7 dias depois é o tempo necessário para que Israel chegasse ali no Mar Vermelho. Quantos significados tem essa passagem? 7 dias. A Bíblia fala da construção, da constituição de tudo. Deus fez todas as coisas e no 7º dia descansou. O 7º dia fala do dia do Senhor. O 7º dia fala o dia do repouso. O 7º dia fala o dia da guarda, da proteção, do cuidado. O 7º dia fala o dia da nova vida. Tudo isso estava acontecendo à beira, à margem do Mar Vermelho. Ali estava proposta uma nova vida, ali estava proposto um novo tempo, ali estava proposta uma nova realidade, porque até então eles sabiam que existia uma conexão com o Egito apenas pela existência de terra. Então tem terra, aliás, e diga-se de passagem, que exatamente por existir terra e conexão com o Egito, é que a Bíblia diz que Faraó pega 600 dos seus carros, junta todo o seu exército e vai atrás de Israel. Isso leva a 7 dias, e que se você ler no capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que no capítulo 12, que é exatamente quando Deus institui, ali acontece a 10ª praga, é a instituição da Páscoa. Naquele momento da instituição da Páscoa, aquele é o momento que Deus determina, através da vida de Moisés, como deveria ser. E ele fala em 7 dias, 7 dias.
os 7 dias têm significados muito especiais. E aí o povo não entende, porque chega na hora em que estão à margem do Mar Vermelho e eles começam a ver que mesmo sendo guiados, segundo a palavra de Deus, pela coluna de nuvem de dia, pela coluna de fogo de noite, mesmo dessa forma, eles estão apreensivos, porque agora eles se dão conta que havia muito barulho, que havia uma movimentação muito grande e que era todo aquele exército, não seria diferente. Juntar só de carros, aqueles carros à época, tracionados por animais, por cavalos, não tinha como não ouvir toda aquela barulheira, e aqueles 600 carros, com inúmeros soldados, não tinha como se deixar de saber que alguma coisa estava acontecendo. E para muitos, aquela época, naquele momento, era como se derretesse o seu coração. Para muitos era como se a fé que cada um trazia consigo, alimentava consigo, aquela fé se esvaísse. Porque agora eles veem a dificuldade física, há uma dificuldade porque tem um marzão. Faz como? Imagino que ninguém nem cogitou ir nadando, não tinha nem como. O povo que vivia escravizado, sabia nem como fazer para nadar, como é isso? Ali era somente um obstáculo. E atrás está vindo o Faraó e seu exército. A gente não sabe como Deus nos conduz pelo caminho, mas nós sabemos quem é o guia. Em outras palavras, a gente entende que caminho fala de propósito de Deus, de aperfeiçoamento, fala de processos da parte de Deus, mas o guia fala do professor. Você pode desconhecer qual é a metodologia do professor que vai te ensinar, mas se você souber quem é o professor e se você confiar nele, você fica tranquilo. Não importa se alguém vai dizer a metodologia é A, B ou C, você sabe que qualquer que seja a metodologia empregada, você confia naquele que está te ensinando. Deus estava fazendo isso com Israel. E talvez fosse algo difícil, algo complexo para as pessoas entenderem, mas por que razão Deus faria isso? Por que razão então Deus tomaria o caminho mais distante? E quando nós lemos no texto bíblico que Deus não levou pelo caminho mais curto, porque era o caminho da terra dos filisteus, a gente percebe que Deus ali está cuidando do povo dele. Ali ele está mostrando, ali ele está revelando na realidade que o que ele está fazendo naquele instante é preservando, é protegendo. E talvez seu coração esteja angustiado, preocupado com alguma coisa, ou a ansiedade esteja lhe remetendo a fazer alguma coisa que você acha que é o caminho que vai te levar ao sucesso, à plenitude, ao bem-estar. Cuidado, porque aí eu lembro novamente lá de Provérbios capítulo 14. Talvez pareça um caminho de vida, pareça talvez um caminho próspero, talvez pareça o melhor caminho, mas depois, pelo fato de você ter atendido ao seu coração, ter ouvido, escutado o seu coração, talvez você esteja deixando passar a oportunidade de ser guiado por quem pode lhe conduzir, por quem pode lhe guiar, e você perder a oportunidade de desfrutar da condução das mãos do Eterno. Deus pega o povo de Israel, tira do Egito, leva para cumprir a sua promessa, leva para uma terra deleitosa, leva para realizar um grande propósito, mas no coração de muitos deles, ali à margem do Mar Vermelho, era como se dissesse: por que Deus nos trouxe para nos matar aqui? Porque nós não ficamos no Egito. Você percebe que a preocupação de Deus estava se cumprindo naquele momento, porque a Bíblia diz, o texto que nós lemos, a preocupação de Deus, porque Deus disse, versículo 17, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Para que o povo não se arrependa vendo a guerra. E essa guerra não estava constituída ou consolidada apenas na chegada do exército de Faraó, não era. Mas quando o Senhor diz que Ele não leva pela terra dos filisteus, mas Ele leva por um caminho mais longo e não um caminho mais curto e mais rápido, é porque certamente haveria o confronto, haveria a afronta entre Israel e os filisteus. E a Bíblia diz que a preocupação de Deus era que muitos que ali desejassem retornar por conta da guerra.
por conta da guerra. Sabe que guerra, para mim, fala muito. Olha que a gente está conectando algumas palavras-chave em tudo isso, porque nós estamos falando de caminho e ser guiados pelo caminho. Fundamentalmente, a gente quer chegar na porta, e associando a Mateus 7, a gente quer chegar na porta, mas tem que andar por um caminho aperfeiçoa e a porta consolida. O caminho aprimora e a porta é o alvo. A gente atinge o objetivo. O caminho é o deserto e a porta é a terra prometida. É bem assim. Esse é o contexto da saída de Israel rumo a Canaã. Exatamente assim, a porta era o acesso à terra prometida, consolidar o projeto, o propósito de Deus. Mas eles tinham que passar pelo deserto. E o deserto veio por um caminho mais longo. O deserto se estabeleceu através de uma jornada mais extensa, mais longa. Porque se a coisa fosse mais simples, o povo de Israel, ou muitos deles, estariam voltando para o Egito, porque temeriam a guerra. E aí eu quero conectar todas essas palavras, caminho, que fala de processos, e de guerra, que fala dos nossos desafios no processo. E que muita gente tem rejeitado o desafio. E Deus está mostrando que Ele protege. No processo Ele protege. Ele protege, ainda que a gente tenha que enfrentar desafios, ainda que a gente tenha que transpor barreiras, ainda que a gente tenha que arregaçar as mangas, empunhar a espada, ainda que a gente tenha que ir para cima, a proposta de Deus é trabalhar, sem que a gente cruze os braços. Ele trabalha, olha que a Bíblia diz assim, que Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam. E a gente já ministrou na igreja, já falou na igreja que o esperar não é o esperar de cruzar os braços, é o esperar de confiar em Deus. E o que a gente está entendendo de tudo isso é que é nessa jornada de aperfeiçoamento, de tratamento de Deus, que a gente passa pelo deserto. Por essa razão, aquela associação de que deserto é o lugar da prova, é o lugar que a gente é aprovado ou provado para ser aprovado, que é no deserto. E no deserto a coisa, né, o couro come, é difícil, o negócio é complicado. Mas é exatamente nesse contexto de deserto que Ele está nos preparando para a gente viver o cumprimento do propósito. E a gente chega na porta. E para isso Ele está dizendo, vá em frente, porque se você é como muitos que esperam, e esperam, repito, não como quem cruza os braços, mas como quem confia, então você vai avançar, você vai em frente, porque o próprio Deus está propondo nos dar a proteção, é guiar com proteção. Sabe como é isso? Nós estamos sendo guiados, nós não andamos sós, e nós não estamos desamparados nessa caminhada, nesse deserto. Ele está andando junto. E não é só pelo andar junto. No andar junto, Ele está dizendo que Ele protege. Exatamente nesse contexto aqui, Deus fala com Israel, que está tirando eles da terra de Faraó, da terra do Egito, e está conduzindo esse povo para o cumprimento da promessa, do propósito, e que Ele estava pronto, estaria pronto para proteger sob qualquer necessidade. Deus está propondo proteção. E a preocupação de Deus a preocupação de Deus era, se o povo for pelo caminho mais curto, eles vão ter que enfrentar a guerra. E se eles enfrentarem a guerra, mesmo sabendo que eu quem protejo, mesmo sabendo, muitos deles vão voltar para o Egito. Porque é mais fácil abrir mão do desafio, é mais fácil rejeitar, assumir uma responsabilidade e voltar para a escravidão, do que arregaçar as mangas, do que ir para cima. Eu vejo quando o apóstolo Paulo, ele fala para as igrejas, e ele, como quem cuida da igreja, e como quem instrui a igreja, Paulo começa a sacudir a igreja para não perder a sua fé, para não deixar se esvair a sua fé. E eu vejo que é a preocupação de Deus ao longo das gerações, porque ao longo das gerações, aquilo que a igreja sofreu, que ruiu as suas certezas, as suas convicções, foi a ausência ou a fragilidade da fé. Deixaram de acreditar em Deus. Quantos altos e baixos de Israel, quantos levanta e cai de Israel, por conta de quê? Porque deixaram de acreditar em Deus.
E nós não podemos alimentar uma realidade de confiança em Deus apenas pelo que a gente acha que aponta ou que sinaliza positivamente para aquilo que a gente quer, porque se for dessa forma, nós seremos meros miseráveis mortais, mas a nossa esperança não está apenas nas coisas que a gente vê dessa vida, ou não está apenas nas coisas que nós ainda não vemos, porque experimentaremos. Deus constituiu tudo isso para que nós pudéssemos usufruir. Mas que você saiba que Deus é quem te guia. Fala para quem está perto de você, diga assim: Deus te guia pelo caminho certo. Fala de novo, diga: Deus te guia pelo caminho certo. E talvez isso bata de frente com muito daquilo que você carregava no seu coração como uma certeza. Vai ser desse jeito, porque Deus disse que é desse jeito. E quem disse que Deus te disse? Quem disse que Deus te disse? Às vezes a gente quer criar os sinais e as evidências daquilo que Deus está querendo fazer conosco. A gente está querendo criar e a gente, talvez por algo que minimamente sinalize positivamente para aquilo que a gente quer viver, a gente toma isso e diz: Deus está falando, sinal de Deus para a minha vida. É fácil a gente fazer isso com o nosso coração, já quer dar um empurrãozinho, não é assim? É ou não é? Imagina alguém que está com a vontade, sabe aquele ditado que diz assim: junta a fome com a vontade de comer? Não tem um ditado que diz assim? Tem ou não tem? Imagina alguém que está com a vontade enorme de comer um sanduíche, e no seu roteiro para casa, ele tem 10 roteiros, ele vai exatamente pelo roteiro que passa perto do lugar que vende sanduíche. Quando ele passa pelo lugar, ele diz assim: Deus está sinalizando, realmente Deus queria que eu comesse o sanduíche. A gente às vezes quer dar esse empurrãozinho, né? E a gente pega isso e diz assim: é um sinal de Deus. Também desse jeito, né? O povo de Israel está saindo do Egito. O povo de Israel está passando por uma experiência jamais experimentada antes. Ali Deus, Ele institui a Páscoa. E a Páscoa é o sinal que se estende ao longo das gerações e se estenderá até a igreja ser arrebatada. E vai se cumprir o tempo que nós estaremos com o Cordeiro de Deus, assentados numa mesa, a celebração, as bodas do Cordeiro. É exatamente fazendo valer a primeira Páscoa. Na constituição da primeira Páscoa e no estabelecimento da primeira Páscoa, Deus já estava estruturando e consolidando a celebração no céu. E todas essas conexões eram para Israel viver o que Deus sonhava desde o princípio, desde quando a relação foi quebrada, o relacionamento, a aliança foi quebrada. E ali, saindo do Egito, o Senhor está dizendo algo que Paulo diz depois, lá em Gálatas 5, quando ele fala a liberdade com que Cristo vos libertou. Ele diz assim: não se submeta novamente debaixo desse jugo de servidão. O que Paulo está dizendo é: vocês já foram libertos, vocês já saíram da terra de Faraó, vocês já saíram do Egito, já não são mais escravos, então não se submetam novamente. E olha que quando Paulo diz assim: não se submetam, ele não está dizendo cuidado porque o pecado vai te pegar, cuidado porque aí você vai ser capturado. Não é, ele está dizendo não se submeta. Ou seja, quem se submete, quem anda segundo o pecado, é quem hoje está liberto. E nós estamos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, que Deus estava fazendo no momento da constituição da Páscoa, da primeira Páscoa, lá no deserto, saindo do Egito, era dizendo assim: hoje acaba a escravidão. Naquela mesma noite, segundo a instrução de Deus, pega um cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais, vergas das portas, sentem juntos, matem o cordeiro. Se o cordeiro for grande para uma família, traz mais gente. É a festa da comunhão, a celebração da comunhão, junta pessoas, e juntando pessoas, vocês estão celebrando a liberdade. E vocês saem agora, debaixo do crivo, da chancela de que vocês são livres. Agora vocês são livres. E o povo sai pelo deserto, ainda carregando o mesmo fardo do Egito recém deixado para trás. É aquela velha história deles terem deixado o Egito, mas o Egito ainda não tinha deixado o coração deles. Como é que eles saem? Naquela mesma noite, a Bíblia diz, naquela mesma noite, a última praga, naquela mesma noite, a Páscoa
Aquele foi o aval de Deus para dizer: agora tudo muda, começa a mudar a partir de agora. Livres vocês já são. Vocês já são livres. Vocês não podem dizer mais: a culpa foi de Faraó, sabe? A culpa era o deserto, a culpa era ter que amassar barro para fazer tijolo para Faraó. Não era, o problema não era mais esse, porque agora vocês estão livres. E livre, em tese, escolhe o que quer fazer. Mas a proposta de Deus é: você está livre a partir de agora, e eu proponho para você um caminho. Agora, quando você for pelo caminho, não vai pelo caminho largo. Aí a primeira coisa que Deus faz nisso é não levar eles pelo caminho mais fácil. Primeira coisa que Deus faz é não levá-los pelo caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil era o caminho que levava para a terra dos filisteus, e muita gente vai querer voltar. Enfrentar desafios, irmão, é algo que faz parte da natureza humana, da existência humana. Para tudo, a gente está enfrentando desafios o tempo todo. E o quanto esse desafio pesa para você depende de cada um. Depende de cada um vive a realidade. Eu lembro da minha avó que dizia assim: cada um sabe onde o calo aperta no seu pé. Você sabe onde é? É assim? Então você sabe onde é. Mas a proposta de Deus é assim: eu vou te conduzir, eu vou te guiar, fica tranquilo, vem comigo. Vem comigo. Só que a altivez do coração humano, muito voltado para fazer segundo a sua vontade, para realizar segundo o seu jeito, faz com que o homem quebre a cara o tempo todo. E eu vou dizer uma coisa: isso acontece muito no nosso meio, dentro da igreja, e as pessoas quebram a cara sabendo que estão quebrando a cara. É bem assim. Mas que bom que para alguns há um olhar criterioso para dentro de si mesma, para reconhecer assim: poxa, eu que errei. Porque se eu tivesse escolhido andar segundo a direção de Deus, eu não sofreria o tanto que eu sofri. Que, aliás, diga-se de passagem, foi o que aconteceu com o povo de Israel ao longo dos seus 40 anos. Porque os 40 anos não estão ali incluídos naqueles dias antes do Mar Vermelho. Eles tinham acabado de sair do Egito. Não conta não, irmão, pelo amor de Deus. Imagina, irmão, que estava saindo povo de Israel estava saindo do Egito, começou a contar: deixa eu ver aqui. Para quem chegou no final, disse assim: 40 anos desde que a gente saiu. Não, nem conta ali. Tinha acabado de sair do Egito. 7 dias, celebração da Páscoa, pães asmos. E olha que a celebração da Páscoa ali, com os pães asmos, instrução de Deus, através de Moisés: 7 dias não tragam fermento para dentro do arraial, não comam fermento. O que Deus estava dizendo é: vocês vão, por 7 dias, vocês estarão transitando por uma nova seara, uma seara de desafios, de incertezas, de preocupações, mas não se preocupe. Se lembra de Martinho Lutero? Nem existia Lutero na época. Mas como se fosse. Você não vai entender quais os caminhos, quais os meios, mas você sabe quem é o guia. Você sabe quem te leva. Aí vocês vão atravessar essa jornada, vão atravessar essa caminhada toda, mas vão saber que vai dar certo. Então não traga fermento para dentro do arraial 7 dias, até que ele chegasse ao Mar Vermelho. O que mais eles fizeram? Murmurar. Fermento, 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 fermento. Fermento, fermento. O fermentão, na hora que chega o exército de Faraó, ele foi fermentaço. Que Deus é esse que nos trouxe para nos matar aqui? E a gente para pensar, qual seria a lógica? Qual seria a lógica humana? Quanto mais quando a gente fala da lógica de Deus, que foge completamente de qualquer tipo de entendimento nosso. E a gente não vai entender, porque o que Deus tem para nós é maior. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O que Deus tem é maior do que a gente pode entender, enxergar, ver. E às vezes a gente está querendo ser o assessor de Deus, né? Está querendo ver como é, quer dar um palpite, dar uma opinião, vamos fazer desse jeito, dessa forma. E o povo está indo até a beira do Mar Vermelho. Só fermento, fermento. E depois disso, aí sim começa a contagem, lá se vão esses 40 anos. Depois que atravessa o Mar Vermelho, sabe aquela história que a gente costuma compartilhar aqui na igreja? É assim: como é que alguém que vê tantas coisas acontecendo ainda pode se voltar contra?
Como é que um povo que vê um mar se abrindo em duas bandas, um mar enorme, um volume de água gigantesco, formado em 12 paredões, e tudo o que está relacionado a esse sinal miraculoso, esse milagre, tudo que está relacionado a esse sinal é gigantesco. Porque um mar simplesmente se abrir em duas bandas é assustador. Você olhar duas bandas completamente simétricas é mais assustador ainda. A Bíblia fala que eles passaram a pés enxutos. Imagina que você está vendo um mar ali que por anos e anos e anos e anos e anos está ali sendo encharcado pelas águas que se sobrepõem a essa terra. Mas o povo passa a pés enxutos. E eu fico imaginando, pela celeridade das coisas, não podia nem atolar o pé ali, porque tinha que adiantar, adianta o lado, não atola o pé não. E o povo passa. O cuidado de Deus em permitir que o povo atravessasse toda a extensão do Mar Vermelho de uma margem a outra. De uma margem a outra. E Deus segurando o exército de Faraó. E aquela coluna de fogo retendo o avanço, a investida do exército de Faraó. E o povo passando. Agora você imagina o quanto de gente estava passando lá. Tinha gente mais rapidinho, mais aceleradinho. Tinha gente mais devagar. Peraí, Moisés. Na moral, Moisés, peraí. Pegue leve. Tinha gente dizendo assim, Moisés, peraí. Você não sabe que eu estou com bico de papagaio. Não dá para correr. Estou lesionado. Estou com a dor na perna. E o povo passando, e o povo passando. Ou você acha que Deus não entende a nossa humanidade, as nossas fraquezas, fragilidades? Não é, o problema não é esse. Nós somos pessoas diferentes, distintas. Mas o que nos torna comuns e integrados um ao outro, como a Bíblia fala, assim bem ajustados, como uma família, é porque nós temos Jesus como lastro da nossa relação. É o que a Bíblia chama de vínculo da perfeição. Jesus é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E Deus estava preocupado com o povo de Israel. Então assim, não vai pelo caminho mais fácil, não vai pelo caminho mais fácil. E esse é um recado para a sua vida hoje. Não vai, irmão, pelo caminho mais fácil. Não vai pelo mais simples. Hoje você vai encontrar uma infinidade de oportunidades, possibilidades. Rede social, então, meu Deus do céu, perdeu o controle. Porque não tem nenhum filtro. Rede social você recebe toda hora. Toda hora. Se você buscar informação a respeito, por exemplo, de ações delituosas, de hackers, porque as pessoas estão aceitando um monte de coisa em celular, estão clicando, a pessoa está largando o dedo, vai clicando, vai recebendo, vai dando ok, e vai vendo, e para tudo, as pessoas estão querendo caminho largo. Há pouco tempo atrás se falava a respeito das mensagens de WhatsApp, sempre ligadas a links, e essas mensagens maliciosas eram assim: quer ganhar 20 mil reais trabalhando meio período? Ô, irmão, acorda, irmão. Aí a pessoa, não, é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade. Eu me lembro que eu tinha uma experiência assim, muito novo ainda. Eu desejava muito comprar um carro, e eu vi um anúncio, não era nem tempo assim de rede social como é agora, mas eu vi um anúncio na internet de um carro em Paulo Afonso. O preço era muito abaixo do mercado, mas muito. Pensa num carro que já era usado, era o que dava para comprar, e um preço muito abaixo do mercado, e disse, é esse aqui. E naquela época eu pensava assim, meu Deus, Deus é bom. A gente traz logo Deus para o negócio, né? Deus é bom, porque veio aqui, esse negócio aqui veio para mim, eu acessei aqui, o comprador vai ser eu fiquei animado, e eu estava bem prestes a fechar negócio, e para fechar negócio ia ter que pagar antes, para poder segurar o carro estava em Paulo Afonso, ia ter que pagar antes aqui para poder ir buscar depois. Eu estava bem prestes a fazer isso. Depois eu liguei para meu pai para contar novidades. Meu pai,
meu primeiro carro e tal. Ele, é mesmo? Conte um pouco mais aí, fale um pouco mais. Né, o carro, eu vi aqui, o carro está muito bom. Só olha o carro, zero, e esse carro está em Paulo Afonso. Ele, hã? O carro está em Paulo Afonso, sim, e aí? Não, mas aí já vou ver aqui, se eu já faço logo o depósito pro cara e tal, não sei o quê. Ele depósito de quê? Porque o carro vai ter que segurar ali o carro, porque senão o cara vai vender, já tem um monte de gente na fila. O cara já me falou que tem um monte de gente na fila. É melhor garantir. Sabe quando você se dá conta de que na história toda você é o trouxa? Sabe por quê? Porque nisso está o caminho que é largo. Caminho que é largo é assim, pega um monte de trouxa. Caminho largo e porta larga, pega um monte de trouxa. Quem está querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito, de qualquer forma, vai fazer de qualquer jeito, trouxa. Quem está querendo driblar as obrigações fiscais e dar um jeitinho aqui, que pegaram, eu acho que tem determinado ditado que é assim, uma maldição horrorosa. Inventaram um tal de jeitinho brasileiro. Toda vez que fala em jeitinho brasileiro, você sabe que é maracutaia. Jeitinho brasileiro está associado a maracutaia. E maracutaia é algo que quem faz é bandido, é fraudador. Cuidado com esse negócio de jeitinho brasileiro. E às vezes a gente aceita as coisas assim, acha bonito, jeitinho brasileiro. Aí eu dei um jeitinho brasileiro. Não, você está dizendo, você está assumindo que é fraudador. Está assumindo aquilo que não tem nada a ver com o caráter de Jesus Cristo. Ainda que as pessoas façam, isso se torne normalizado. Normal, está natural, porque as pessoas fazem. Não é, você não vive pelo que as pessoas fazem. Você não vai se medir pela régua alheia. Sua régua, o seu parâmetro é Jesus. Aí Deus está pegando, o povo de Israel está tirando do Egito, está dizendo, você vai passar pelo caminho. E não importa como vai ser. A frase de Martinho Lutero, não importa como vai ser. Eu preciso focar em quem me guia. Eu preciso focar em quem me guia. A maneira como vai ser, como ele vai realizar, não importa. Importa é quem me guia. É como a vontade dele. De que jeito é? Do jeito dele. Como vai ser essa travessia? Da forma dele. Porque eu confio em quem me guia. Eu confio em quem me guia. Vai de novo, eu confio em quem? Que é exatamente versículo 17, primeira parte. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Não vai pelo caminho curto, irmão. Quando Deus te levar por um caminho que talvez seja um pouco mais longo, mais extenso, não olha com seus olhos meramente humanos, carnais, olhos limitados. Entenda que se quem te guia é Deus, então está tudo certo. Se Ele te levar para caminhar 1 milha, anda 2. Se Ele quiser que ande 3, ande 3. Mas não é o caminho, é quem guia. É por essa razão que a gente sabe que quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele está dizendo, por mim você vai passar por processo. Por mim você vai ser trabalhado. Aí você fica tranquilo, porque ainda que você tem que ser trabalhado, você sabe que não precisa recear mal nenhum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E que bom que no final de tudo, é a vara e o cajado que consola, irmão. É a vara e o cajado que consola. Porque as pessoas querem um consolo a gente associa muito a refrigério, né? Então, às vezes, a gente atravessa a semana de trabalho, uma semana desgastante, movimentada, né? E a gente pensa logo assim, a gente tem algumas associações, né? Deserto, o trabalho. Aí, terra prometida, chegar em casa, botar a perna para cima, né? Sofrimento, o trabalho. Refrigério, chegar em casa, botar a perna para cima. Não é assim? As pessoas associam dessa forma? Não é? Mas não é, essa não é a natureza de Deus em relação ao homem.
O vale da sombra da morte são os desafios, é o deserto, é a dificuldade. Mas no final de tudo, o que a gente quer associar como sendo colocar as pernas para cima, ele está falando de vara e de cajado. É o que consola crente. Vara e cajado. Sabe para quê? Ou por quê? Porque se a nossa postura for de colocar as pernas para cima, como a gente normalmente quer associar, a gente vai satisfazer o quê aí? Carne, irmão. É carne. É como se Deus trabalhasse no processo todo e no final está satisfazendo quem? A carne. Faz sentido isso? Faz sentido? Claro que não faz sentido. Claro que não faz sentido. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. No final ele diz assim: porque a vara e o cajado me consolam. O que significa dizer é: estou passando pelo processo, está desgastante, muitas vezes está doloroso, mas quem me mantém firme para não me desviar nem para a direita nem para a esquerda é a vara e o cajado. Vara e cajado. Porque senão eu posso cair no erro, no equívoco de achar que está tudo resolvido. Pernas para cima apontam para: vive do seu jeito, faz de qualquer forma. Faz de qualquer forma. Que isso era o que Deus estava querendo que não acontecesse com Israel saindo do Egito. Porque se fosse pelo caminho mais curto, talvez fosse mais simples, mais fácil. Mas vai passar pela terra dos filisteus. Sabe o que eu vejo, irmãos? Deus está nos protegendo em todo o tempo. Todo o tempo. E eu já falei aqui na igreja, eu falo constantemente, eu não consigo enxergar mais nada dessa vida sem uma razão de ser em Deus. Nada. Você está ali do nada e aí caiu, sei lá, caiu uma caneta da sua mão. Por que caiu uma caneta da sua mão? Você vai achar que foi um acaso, um mero acaso? Eu não vejo, eu não consigo ver isso como um acaso. Essa caneta caiu no chão por um monte de coisa. E se eu começar a falar aqui, você vai achar que eu estou surtando e tal. Mas eu começo a pensar um monte de coisa. De repente a caneta caiu no chão, a pessoa se abaixa. Ela fez o movimento que ela precisava para gerar a pressão necessária para uma veia não se entupir. Você não sabe. Para alguém que está numa zona de risco, talvez a caneta caia no chão, ela se abaixou e a bala que era achada realmente virou perdida porque foi embora. As pessoas não sabem. Caiu a caneta. Caiu a caneta no chão agora, irmão. Você vai se lembrar pro resto da vida. Caiu uma caneta no chão. Quer dizer, Deus tem um negócio para mim aqui. Deus tem um negócio para mim aqui. Não é? É ou não é? Aí a Bíblia fala, nesse mesmo versículo, a parte B, que Deus não deixou que o povo fosse pelo caminho mais curto, para que o povo não se arrependesse, né, de terem entrado naquela jornada e vendo a guerra, eles não desejassem voltar para o Egito. E aí eu vejo a ação de Deus, o cuidado de Deus, para que o nosso coração não esteja suscetível às tentações da vida. Sabe, se Israel vai pelo caminho da terra dos filisteus, e aí vamos imaginar que realmente se pudesse acontecer, viesse a acontecer, o povo ia ver assim, ó, tem ali filisteu, alguns iam dizer assim, bora para a guerra. Claro que teriam pessoas que diriam isso, vão para a guerra, mas ia ter gente que ia dizer assim, o quê? Os caras do jeito que estão armados ali? Eu? Iam querer voltar para o Egito? É sucumbir diante das tentações, né? Das afrontas, dos desafios, dos obstáculos. Agora pensa, irmão. Pensa se você começa a andar para trás diante dos desafios que você tem na vida, hein? Começa a pensar nos desafios de amanhã, vai. Só por um tempo, tá? Depois a gente reconecta. Pensa nos desafios de amanhã. Terminei minha jornada de trabalho na sexta-feira com uma promessa de uma grande salada de pepino para essa semana que começa amanhã no trabalho. Pense no final de semana que eu fiquei pensando assim, como vai ser, Deus? Como vai ser? Até que eu raciocinei da seguinte maneira: não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai direcionar. Eu sei que o Senhor vai fazer.
Não é que ele vai fazer o que eu tenho que fazer, mas ele vai fazer o que com o que eu vejo que tem que ser feito, como deve ser feito. Porque eu não consigo viver mais nada nessa vida sem olhar com a perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele se relaciona conosco. E Ele se relaciona conosco. E eu já vivi experiências tão extraordinárias em relação a isso. Mas tão extraordinárias. Já vivi coisas da gente pensar, mas como seria possível isso? Não, no entendimento do homem não seria possível. Não seria. Mas como é que a gente vai questionar Deus? Como é que a gente vai questionar Deus? Ele estava preocupado com o povo de Israel para que não sucumbisse diante das tentações. Cuidado com o caminho amplo, espaçoso. Cuidado com quem te guia ou como você se permite ser guiado, para que esse caminho espaçoso não te leve a sucumbir diante das tentações. Porque o que mais tem e é mais fácil de se viver são as possibilidades que nos levam às coisas fáceis, simples. O tempo todo. O tempo todo. E se você não submeter o seu coração ao fogo do Espírito de Deus, isso é muito sério. Submeter o seu coração ao fogo do Espírito de Deus é para consumir tudo aquilo que conecta a sua vida com carne, com necessidades da carne, com anseios, expectativas e ambições da carne. Isso é muito fácil de tirar as pessoas da presença de Deus. A promessa de trabalho, tudo isso é tentação. A promessa de trabalho, do trabalho fácil, do dinheiro fácil, do relacionamento fácil. A gente está vivendo numa jornada, num tempo de facilidades, e o discurso é de facilidades, né? As pessoas não precisam mais sair de suas casas para irem até determinados lugares, elas pedem por aplicativo, elas se comunicam por aplicativo, até atendimento médico hoje é por aplicativo, não precisa nem mais ir no médico. E as pessoas estão sucumbindo diante das tentações. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, para que possais resistir. Antes com a tentação também vos dou o escape. O que o Senhor está propondo é assim: vença a tentação com o escape que eu te dou. Deus dá o escape, mas quem tem que se livrar da tentação é quem? Diga eu. Quem tem que se livrar da tentação é você. É você. E finalmente, versículo 18 que nós lemos, diz a Bíblia que Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, subiram armados, subiram preparados, e ali eles estavam prestes a viver aquilo que Deus desejou que eles viveriam quando eles saíssem da terra do Egito, da terra de Faraó. Todo o discurso de Moisés em relação a Faraó foi: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Foi assim ou não foi? Agora, eles estavam vivendo a grande expectativa. O deserto era o lugar para que Deus fosse adorado, irmão. No final das contas, onde eu quero chegar é isso, deserto. Que a gente falou de deserto como caminho, de deserto como preparação, de deserto como aprimoramento, aperfeiçoamento. O deserto era o lugar da adoração. É por isso que a gente não pode olhar com os olhos com que muitos de nós olhamos hoje, que deserto é provação, é sofrimento, é dor, é angústia. É o lugar do tratamento, é o aperfeiçoamento de Deus, é propósito, é polimento, é alinhamento, é ajuste. E Deus vai dando a forma, é o oleiro com a mão no vaso. E nós sabemos, ainda que tecnicamente, que não dá para remendar vaso de barro. Mas assim como somos o barro nas mãos do oleiro,
para que ele possa dar forma, se estiver feito, ele tem que desfazer. Tem que desfazer o vaso que está imperfeito, tem que desfazer, não dá para fazer remendo, não dá para fazer ajuste. Isso diz respeito exatamente a essa jornada de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de deserto, de novas capacidades em Deus. A gente vai aprimorando, vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Exatamente dessa forma. E se a gente não se propuser a enxergar o deserto como lugar da adoração, como Deus assim desejou que fosse, era para que eles saíssem da terra do Egito, para que eles pudessem adorar o Senhor no deserto. Deus estava cuidando daquele caminho longo para que o povo tivesse a oportunidade de entender e lembrar de que lugar aquele que eles estavam andando. O deserto rápido, talvez ele não seja tão efetivo. O deserto rápido talvez não seja efetivo. Mas são marcas deixadas num tempo, muitas vezes é um tempo mais extenso do que a gente pensa, desejaria ou imagina. Mas as marcas precisam ser deixadas. As marcas, elas são memoriais. As cicatrizes que nós carregamos, elas são memoriais. Você vai se lembrar, se você teve uma infância saudável, assim como muitos de nós tivemos, você tem uma cicatriz em algum lugar do corpo, irmão. Você atravessou uma porta de vidro, você subiu numa máquina de lavar e lascou a perna. Eu quebrei um vidro. Foi o projeto embrionário do Incrível Hulk. Foi comigo. E eu tenho essa cicatriz no braço. Se o processo não deixar as cicatrizes memoriais, a gente não vai lembrar daquilo que a gente viveu, passou, do que aprendeu. E que bom que a gente traz à lembrança essas memórias. As memórias de que a gente teve um tempo onde a gente aprendeu, o que a gente fez, onde acertou, onde errou, mas em tudo isso a gente estava passando, era a caminhada. A caminhada é desse jeito, é feita dessa forma. E Deus estava mostrando tudo isso para Israel. Sai do Egito, vou proteger, não vai pelo caminho mais fácil, vou proteger, vou levar pelo caminho, pela porta que é estreita. A porta estreita é mais difícil, é apertado, você vai ter que fazer esforço para poder entrar. A larga não é fácil, todo mundo faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Mas o que vale o homem ganhar o mundo inteiro? O que vale alguém andar pelo caminho espaçoso, entrar pela porta larga, que é que leva à perdição? Teve tudo na vida, fez de tudo na vida, fez o que quis, fez e deixou de fazer, ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. Ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. Simplesmente porque fez isso, ó, Senhor, solta a minha mão. Porque não tem ninguém nessa vida que ande sem uma direção. A gente está dando a mão para alguém. Ou Deus vai guiar, ou se não é Ele, é o outro. Não existe trono vazio. Não existe trono vazio. Não existe.